Cresci ouvindo que família deveria ser sinônimo de união, mas na minha casa as coisas sempre foram diferentes. Enquanto minha irmã era cercada de privilégios e cuidados, eu era a que sustentava os sonhos dela e ainda carregava o peso de manter minha própria casa. Lembro de um Natal em que meu pai zombou do meu filho diante de todos, rindo da roupa simples que ele usava, como se fosse motivo de vergonha. A dor que senti naquela noite só aumentou quando percebi que, mesmo humilhada, eu ainda era obrigada a pagar metade da faculdade da minha irmã, como se fosse minha obrigação mantê-la. Foram anos vivendo nesse ciclo de cobrança e desprezo, até que decidi dar um basta. E foi a partir desse momento que tudo mudou. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. O peso da responsabilidade sempre esteve sobre meus ombros. Enquanto muitos ao meu redor desfrutavam da juventude, das escolhas leves e das oportunidades dadas de bandeja, eu vivia uma realidade dura, marcada pelo esforço solitário de ser mãe e, ao mesmo tempo, filha obediente. Desde que meu filho nasceu, sabia que minha vida jamais seria simples, mas jamais imaginei que teria que carregar, além das minhas lutas, os caprichos da minha família. Quando minha irmã mais nova ingressou na faculdade, meus pais decretaram que eu deveria ajudar a pagar metade da mensalidade. A justificativa era cruelmente simples: ela precisa estudar tranquila, sem preocupações. Já você, como não tem marido e nunca fez nada grandioso, deve compensar de alguma forma. Engoli seco. A cada mês, depois de incontáveis horas de trabalho, com olhos cansados e corpo esgotado, eu separava o dinheiro que poderia ter garantido mais conforto para mim e meu filho. Enquanto ele dormia abraçado em um cobertor gasto, eu imaginava como teria sido nossa vida se todo aquele esforço fosse direcionado apenas a nós dois. Minha irmã, sustentada pelos meus pais e aliviada da responsabilidade financeira que era jogada em cima de mim, nunca soube o que era acordar antes do sol e voltar para casa já de madrugada. Ela vivia como se o mundo fosse feito para servi-la, e eu, paradoxalmente, alimentava esse castelo de ilusões. Dizia a mim mesma que era temporário, que talvez, em algum momento, tudo seria reconhecido e recompensado. 2 anos se passaram, e nada mudou. A balança continuava desigual, e meu coração, cada vez mais pesado. Aquela sensação de não pertencimento atingia seu ápice nos encontros de família. Meus pais tinham orgulho em exibir minha irmã, a filha brilhante, enquanto eu era o exemplo de fracasso. Mãe solteira, diziam em tom de zombaria, como se fosse uma sentença. Meu pai ria alto, chamando-me de derrotada, e ainda encontrava forças para humilhar meu filho, meu bem mais precioso, dizendo que ele não tinha pai, que jamais teria futuro. Essas palavras eram como facas atravessando meu peito. No último Natal, aceitei ir até a casa deles apenas para não privar meu filho do convívio, mesmo já sabendo o que me aguardava. Desde o momento em que chegamos, fomos tratados como estranhos, como visitantes indesejados em um lugar que deveria ser lar. Meu filho, cheio de inocência, entregou ao avô um presente feito com as próprias mãos, um simples artesanato escolar, fruto do carinho que guardava no coração. O riso de desprezo que ecoou da boca do meu pai ainda ressoa na minha memória. Minha irmã, debochada, completou: pelo menos você serve para algo, pagar minha faculdade. Ver meu filho, com lágrimas silenciosas nos olhos, tentando entender por que era alvo de tanta crueldade, foi o limite que não pude mais suportar. Levantei-me, sem tremer, e pela primeira vez ergui a voz contra todos eles. Disse que não pagaria mais um único centavo da faculdade da minha irmã, que não contribuiria com mais nada para aquela casa. Meu pai se exaltou, dizendo que era meu dever. Minha irmã gritou que teria que trancar a faculdade se eu não ajudasse. Minha mãe ficou pálida, como se eu tivesse cometido uma traição imperdoável. Mas eu apenas sorri com firmeza, segurei a mão do meu filho e disse: se virem. Não sou a derrotada que vocês pintam. Hoje, tudo muda. Saí daquela casa com o coração em chamas, mas também com uma sensação inédita de libertação. Naquele instante, não tinha ideia do que o futuro me reservava. Só sabia que não seria mais escrava das exigências e humilhações da minha família. O que meus pais, minha irmã e até mesmo eu desconhecia era que, alguns meses depois, minha vida mudaria por completo.
eu alcançaria uma estabilidade financeira que nunca havia sonhado, e, finalmente, eles aprenderiam, da maneira mais dura, o peso das escolhas e das palavras que haviam lançado contra mim e meu filho. Essa não é apenas uma história sobre sofrimento, mas sobre renascimento. É sobre a força que nasce quando alguém decide romper correntes invisíveis e, enfim, tomar as rédeas da própria vida. Naquela noite de Natal, diante do desprezo e da zombaria, plantei a semente da transformação. O que viria depois, ninguém poderia prever. Naquela noite de Natal, ao sair da casa dos meus pais, o silêncio parecia pesar mais que o frio da madrugada. Segurei a mão do meu filho com força, tentando transmitir a segurança que eu mesma não tinha. Por dentro, uma mistura de medo e alívio se debatia. Eu havia acabado de cortar o último fio que me prendia àquele ciclo de humilhações. Sabia que, dali em diante, as coisas não seriam fáceis, mas pela primeira vez senti que eu não estava mais carregando correntes invisíveis. Os primeiros dias depois da decisão foram estranhamente silenciosos. Meus pais não me ligaram, minha irmã não mandou mensagens, exceto uma única vez, quando me enviou um áudio furioso dizendo que eu era ingrata, que estava destruindo o futuro dela, e que, cedo ou tarde, voltaria implorando para ajudá-la. Apaguei a mensagem sem responder. Meu filho, percebendo o clima mais leve dentro de casa, parecia florescer. Ele não entendia completamente o peso da situação, mas sentia que algo havia mudado. Eu sorria mais, mesmo com o coração apertado pelas incertezas. Ainda assim, as dificuldades não demoraram a se apresentar. Com a retirada da parte do dinheiro que antes eu separava para a faculdade da minha irmã, consegui finalmente equilibrar as contas de casa, mas a sobra era mínima. Qualquer imprevisto seria um desastre. E o desastre veio mais rápido do que eu imaginava. O meu chefe, depois de meses de cortes, anunciou que parte da equipe seria desligada. Eu estava na lista. Naquele dia, sentei na calçada em frente ao trabalho com a carta de demissão nas mãos e senti o chão desaparecer. Como eu iria sustentar meu filho? Como manter nossa pequena casa? O medo tentou me engolir inteira, mas, ao olhar para o rosto do meu menino, que me esperava na porta da escola com um sorriso confiante de quem acredita que a mãe sempre tem uma solução, respirei fundo. Eu não poderia me entregar. Naquela noite, enquanto ele dormia, fiquei horas encarando o teto. Pensei em voltar atrás, ligar para meus pais, pedir algum tipo de ajuda. Mas me lembrei das risadas, do desprezo, da vergonha que quiseram colar em mim como uma marca permanente. Não, eu não iria rastejar. Se tivesse que recomeçar do zero, faria isso com a cabeça erguida. Foi então que me deparei com algo que parecia pequeno, mas se transformaria em um ponto de virada. Ao organizar uma caixa antiga de documentos e contas pagas, encontrei um caderno onde eu havia anotado, anos atrás, algumas ideias de negócio. Eu sonhava em ter algo meu, ainda que simples, mas nunca havia tido coragem de arriscar. As anotações falavam de pequenos serviços que eu poderia oferecer de casa, de como transformar habilidades em fonte de renda. Ri de mim mesma no início, parecia tão ingênuo, mas ao folhear cada página, percebi que ainda havia ali uma chama. No dia seguinte, comecei a testar. Peguei o pouco dinheiro que restava e comprei materiais básicos. Passei as madrugadas em claro, enquanto meu filho dormia, colocando em prática aquilo que até então era apenas um sonho rabiscado. Os primeiros resultados foram modestos, mas suficientes para trazer esperança. Enquanto isso, a pressão da minha família só aumentava. Minha mãe ligou uma vez, não para saber como eu estava, mas para acusar-me de irresponsabilidade. Disse que minha irmã estava desesperada porque não conseguiria continuar os estudos, e que a culpa seria toda minha. Respondi apenas: cada um colhe o que planta. Agora é a vez dela aprender. E desliguei. O peso da rejeição, que antes me esmagava, começou a perder força. Descobri que quando deixamos de buscar aprovação onde nunca houve amor verdadeiro, algo dentro de nós se fortalece. Eu estava começando a enxergar que minha vida podia ter outro rumo, mesmo que ainda fosse apenas um pequeno clarão no fim de um longo túnel. Nos meses seguintes, a rotina foi dura, mas transformadora. Eu trabalhava em dobro, equilibrando os pequenos serviços que conquistava com as tarefas da casa e o cuidado com meu filho. Havia noites em que o cansaço me fazia chorar baixinho,
mas quando lembrava da cena de Natal, meu menino entregando aquele presente feito à mão e sendo ridicularizado, a raiva se transformava em combustível. Eu não permitiria que ele crescesse acreditando nas mentiras que minha família tentava impor. Foi nesse período que conheci pessoas novas, clientes que, surpreendentemente, viam valor no meu esforço. Uma vizinha indicou meu trabalho para outras, e de repente eu estava recebendo mais encomendas do que imaginava possível. Era pouco ainda, mas já não era insignificante. A cada dia, uma certeza crescia dentro de mim, eu estava finalmente escrevendo minha própria história. O que eu não sabia é que, em breve, algo inesperado mudaria completamente o rumo dessa jornada. Uma oportunidade, quase impossível de acreditar, surgiria diante de mim, que seria o divisor de águas entre a vida de luta constante e a estabilidade que eu tanto sonhava. As semanas seguintes foram uma verdadeira maratona. Eu acordava cedo, levava meu filho à escola, voltava para casa e passava horas entre encomendas e tarefas domésticas. Quando chegava a noite, ainda tinha energia apenas para colocar tudo em ordem e garantir que no dia seguinte o ciclo recomeçaria. Não era fácil, mas havia algo novo em mim, uma sensação de que finalmente eu estava construindo algo que era só meu. O dinheiro das pequenas encomendas começou a se tornar uma fonte de sustento. Já não era apenas um complemento, mas sim a base de nossa sobrevivência. Aos poucos, consegui equilibrar as contas sem depender de ninguém. Eu e meu filho, mesmo com uma vida simples, passamos a sentir algo que há muito tempo não conhecíamos: paz dentro de casa. Sem os olhares de desprezo, sem as cobranças absurdas, nossa pequena casa parecia agora um refúgio de liberdade. Foi então que a oportunidade inesperada apareceu. Tudo começou de forma simples. Uma das minhas clientes, encantada com o cuidado que eu colocava em cada detalhe do que produzia, comentou que trabalhava em uma empresa local e que eles estavam em busca de alguém dedicado para um projeto específico. A princípio, pensei que ela apenas queria ser gentil. Mas, dias depois, ela voltou a falar comigo, insistindo para que eu me inscrevesse na vaga. Meu coração se encheu de insegurança. Eu me via apenas como uma mãe solo tentando sobreviver com pequenos trabalhos. Mas aquela mulher acreditava em mim de uma forma que ninguém da minha própria família jamais havia acreditado. Com o incentivo dela, preparei um currículo simples, sincero, sem floreios. Não tinha grandes títulos ou diplomas, mas descrevi cada esforço, cada projeto que vinha construindo. Para minha surpresa, fui chamada para uma entrevista. Cheguei ao prédio da empresa com as mãos trêmulas, sentindo-me pequena diante de tantas pessoas bem vestidas. Mas, ao conversar com o gerente responsável, percebi algo: ele não buscava apenas experiência acadêmica, mas alguém comprometido, capaz de entregar resultados. E isso, eu tinha de sobra. Contei sobre minha rotina, sobre como havia criado soluções para sobreviver com pouco, como transformava cada dificuldade em aprendizado. Ele me ouviu com atenção e, ao final, disse: é desse tipo de resiliência que precisamos. Dias depois, recebi a ligação que mudaria meu rumo. Eu havia sido contratada para trabalhar em um projeto fixo na empresa. O salário não era exorbitante, mas era estável, e com benefícios que nunca imaginei ter acesso. Aquela notícia me fez chorar de alívio. Olhei para o meu filho e disse: agora as coisas vão começar a melhorar. Enquanto isso, do outro lado, minha família descobriu que eu havia conseguido o emprego. A reação não poderia ser mais previsível: zombaria misturada com desprezo. Minha irmã, em uma mensagem repleta de ironia, escreveu: parabéns, pelo menos agora você serve para outra coisa além de ser minha financiadora. Meu pai, ao saber, riu e disse a conhecidos que eu só havia arrumado um bico melhorado. Mas, diferente de antes, aquelas palavras não me atingiram com a mesma força. Pela primeira vez, eu não precisava da aprovação deles. Eu tinha minha própria conquista. Com o primeiro salário, fiz questão de comprar algo especial para meu filho, um presente simples, mas escolhido com carinho, que iluminou o rosto dele de felicidade. Também troquei algumas coisas velhas em casa, dando um pouco mais de conforto ao nosso pequeno lar. Cada detalhe parecia um símbolo de vitória. Na empresa, meu esforço não passou despercebido. Eu era a primeira a chegar e a última a sair, sempre me dedicando ao máximo.
Com isso, conquistei respeito entre os colegas e até mesmo entre os chefes. Uma das líderes me chamou em particular e disse: "Você tem um talento incrível para resolver problemas. Já pensou em crescer dentro da área?" Aquilo acendeu uma chama em mim que há muito tempo estava apagada. Eu sempre me vi como alguém que apenas sobrevivia, nunca como alguém capaz de alçar voos maiores. Mas agora, a cada dia, a vida parecia me mostrar que eu não precisava mais ser prisioneira da visão que meus pais tinham de mim. Eu não era a derrotada que eles pregavam. Era alguém que, com esforço e coragem, estava construindo um futuro diferente. Nesse mesmo período, as dificuldades da minha irmã começaram a surgir. Sem minha ajuda financeira, ela viu-se obrigada a buscar alternativas. Porém, acostumada a viver sem responsabilidades, não conseguiu se adaptar. Começou a faltar às aulas, perdeu interesse, e a pressão dos meus pais aumentava. Eles queriam que eu voltasse atrás, que reconsiderasse. Mas eu apenas repetia: cada um cuida da própria vida. A minha, eu já decidi cuidar. O contraste entre nossas realidades começava a se desenhar. Eu, que antes era considerada a vergonha da família, estava erguendo novos alicerces. Minha irmã, que sempre foi exaltada como a filha perfeita, começava a provar do peso da independência. O que ninguém sabia, nem meus pais, nem minha irmã, nem mesmo eu, era que esse seria apenas o início. A oportunidade que havia surgido naquele momento abriria portas que eu nunca imaginei atravessar. E, quanto mais minha vida se transformava, mais claro ficava que a humilhação do passado seria substituída por um futuro de orgulho e arrependimento para aqueles que tentaram me esmagar. O início no novo trabalho parecia já ter mudado tudo, mas o que veio depois superou qualquer expectativa que eu pudesse ter. Nos primeiros meses, me dediquei tanto que parecia que minha vida inteira tinha sido um treinamento para aquele momento. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse aberto uma porta e me permitido mostrar tudo o que eu podia ser. A cada tarefa concluída, a confiança aumentava, e junto dela vinha uma sensação que eu jamais tinha experimentado, a de pertencimento. Meu filho também percebia as mudanças. Ele sorria mais, não apenas pelos pequenos presentes que eu conseguia comprar, mas porque, em casa, havia um ar de esperança. Ele me abraçava e dizia que tinha orgulho de mim. Essas palavras curavam feridas antigas e me davam forças para enfrentar qualquer obstáculo. Eu sabia que, por ele, eu seria capaz de mover montanhas. Na empresa, começaram a me chamar para reuniões importantes. Descobri que meu olhar prático para resolver problemas do dia a dia era visto como um diferencial. Enquanto muitos se prendiam a teorias, eu tinha a experiência de quem enfrentava dificuldades reais e encontrava soluções improvisadas para sobreviver. Isso chamou a atenção da diretoria. Aos poucos, fui conquistando espaço, e com isso vieram novas responsabilidades e um aumento no salário. Enquanto minha vida ganhava cor, do outro lado, minha família começava a se afundar em dificuldades. Minha irmã, sem o apoio financeiro que eu antes oferecia, não conseguiu manter o mesmo ritmo na faculdade. Acostumada a depender de todos, ela nunca havia aprendido a lidar com frustrações. Tentou arrumar um emprego de meio período, mas desistiu em poucas semanas, reclamando de cansaço. Meus pais, acostumados a sustentar suas vontades, começaram a sentir o peso. Foi então que começaram as tentativas de reaproximação. Minha mãe ligava, ora em tom de súplica, ora em tom de acusação. Dizia que eu havia se tornado fria, que estava abandonando a família. Meu pai, mais orgulhoso, quase não falava comigo, mas quando falava era apenas para exigir que eu assumisse minhas obrigações. Minha irmã, por sua vez, me mandava mensagens carregadas de veneno, dizendo que eu era egoísta e que logo meu filho iria me odiar por ser tão dura. Mas nada disso me abalava como antes. Eu havia descoberto um novo valor em mim mesma. Pela primeira vez, não precisava da aprovação deles. Eu não era a filha rejeitada, eu era a mulher que havia sobrevivido sozinha, que havia reconstruído sua vida quando ninguém acreditava. E essa convicção me fortalecia mais a cada dia. Com o aumento no salário, decidi investir em cursos de capacitação oferecidos pela própria empresa. Passei a estudar à noite, depois que meu filho dormia, relembrando os tempos em que eu sacrificava meu descanso para pagar a faculdade da minha irmã.
Só que agora, cada hora dedicada era para o meu crescimento, não para alimentar o futuro de alguém que me desprezava. Essa diferença fazia toda a luta valer a pena. O destino, porém, parecia querer escancarar o contraste entre nossas escolhas. Em um encontro de família, ao qual fui convidada de última hora, reencontrei todos. Hesitei em ir, mas aceitei porque meu filho pediu, e ele ainda nutria o desejo de ter avós presentes em sua vida. Ao chegarmos, a cena era diferente da do Natal anterior. O brilho que antes girava em torno da minha irmã parecia apagado. Ela estava abatida, com olheiras profundas e um semblante de frustração. Meus pais, por sua vez, estavam tensos, quase irritados com a própria realidade. Mesmo assim, o orgulho deles não permitia que se calassem. Meu pai, ainda tentando me diminuir, insinuou que meu emprego não era grande coisa, que logo eu voltaria a bater na porta pedindo ajuda. Mas quando meu filho, inocente, comentou sobre o meu novo cargo e os cursos que eu estava fazendo, percebi nos olhares deles algo que nunca havia visto, uma ponta de desconforto. A cada palavra, a diferença entre nós se tornava evidente. Eu havia crescido. Eles, presos ao próprio orgulho, estavam encolhendo. Minha irmã, que sempre foi tratada como a joia da família, não sabia lidar com a ideia de que eu, a rejeitada, estava conseguindo o que ela não tinha. Naquele dia, ao voltarmos para casa, meu filho me abraçou forte e disse: "Mamãe, você é mais forte do que eles." Essa frase ecoou em mim como uma verdade absoluta. Não era mais eu que precisava provar algo à minha família. Eram eles que, mais cedo ou mais tarde, teriam que lidar com as próprias escolhas. Os meses seguintes trouxeram ainda mais mudanças. Fui promovida oficialmente, recebendo um cargo de liderança em um setor da empresa. Ganhei uma equipe para gerenciar, algo que eu jamais imaginara possível. O reconhecimento não era apenas financeiro, mas também pessoal. Eu era ouvida, respeitada e, acima de tudo, valorizada. Enquanto isso, minha irmã se afundava cada vez mais. Seus estudos estavam quase perdidos, e meus pais já não tinham recursos suficientes para bancar todos os seus caprichos. As tensões na casa deles eram tantas que começaram a transbordar em comentários maldosos para terceiros. Eu, por outro lado, já não me importava. Estava ocupada demais vivendo uma vida que finalmente fazia sentido. O que eu não sabia é que o destino ainda guardava uma reviravolta ainda maior. Algo estava prestes a acontecer que não apenas consolidaria minha posição, mas faria com que todos, inclusive meus pais, percebessem que a filha que eles sempre desprezaram havia se tornado a única capaz de se erguer. Com a promoção, minha vida entrou em uma fase que eu jamais poderia imaginar anos atrás, quando mal conseguia pagar as contas e ainda era obrigada a sustentar os caprichos da minha irmã. Agora, eu tinha uma equipe sob minha responsabilidade, decisões importantes para tomar e, pela primeira vez, uma estabilidade real. Meu filho me olhava com admiração, como se eu fosse uma espécie de heroína. Era uma sensação nova e ao mesmo tempo assustadora, porque eu sabia o quanto havia custado chegar até ali. Mas junto com o crescimento profissional, vieram novos desafios. Passei a ser convidada para eventos da empresa, encontros com pessoas influentes e cursos de aperfeiçoamento em outras cidades. Essas oportunidades me enchiam de orgulho, mas também me colocavam diante de algo que eu jamais tinha vivido: ser reconhecida publicamente. Era estranho pensar que a mesma mulher que, pouco tempo antes, era ridicularizada pela própria família, agora era vista como exemplo de superação. Foi em um desses eventos que uma oportunidade gigantesca surgiu. A diretoria anunciou um novo projeto que poderia expandir a atuação da empresa em outras regiões, e estavam em busca de alguém para liderar a iniciativa. Meu nome foi sugerido imediatamente, não apenas por causa do meu desempenho, mas pela forma como eu conseguia motivar pessoas e resolver problemas de maneira prática. Fiquei sem palavras. Aceitar significava mais responsabilidades, mas também uma chance de crescer ainda mais. Enquanto isso, a situação da minha família piorava. Minha irmã, incapaz de se adaptar a uma vida sem privilégios, abandonou definitivamente os estudos. Meus pais, já endividados, não conseguiam mais sustentar os luxos dela. As brigas em casa eram constantes, e o que antes era orgulho virou desespero. Eles começaram a aparecer na minha porta com desculpas e pedidos de ajuda.
Minha mãe tentava apelar para o lado emocional, dizendo que eu não podia virar as costas para quem me deu a vida. Meu pai, orgulhoso demais para pedir diretamente, ficava em silêncio, mas o olhar derrotado falava por si. Dessa vez, eu não caí na armadilha. Lembrei de cada noite em claro, de cada humilhação, de cada vez em que precisei implorar por respeito e não recebi nada. Agora, eu tinha algo que eles nunca puderam me dar, a força de me bastar. Respondi firme que não voltaria a sacrificar meu futuro e o do meu filho para manter os erros deles. A reação foi imediata, acusações, gritos, ameaças de que eu acabaria sozinha. Mas nada disso já tinha poder sobre mim. No trabalho, aceitei o desafio do novo projeto. A partir dali, minha rotina se transformou ainda mais. Passei a viajar, conhecer pessoas diferentes e ser vista como referência. Cada conquista era um lembrete de que eu havia escolhido o caminho certo ao romper com os laços tóxicos que me aprisionavam. Foi durante esse período que recebi um convite inesperado, uma entrevista para contar minha trajetória em uma revista local. Relutei no início, com medo da exposição, mas aceitei. Quando a matéria foi publicada, minha história ganhou repercussão. Muitas pessoas começaram a me procurar, dizendo que se identificavam com minha luta, que também haviam sido rejeitadas ou desacreditadas pela própria família. Isso me emocionou profundamente. Percebi que minha vida, além de mudar para mim e para meu filho, poderia inspirar outros. E, inevitavelmente, a repercussão chegou aos ouvidos da minha família. Foi quase irônico. Aqueles que sempre me diminuíram tiveram que ouvir dos vizinhos, conhecidos e até parentes distantes que a filha rejeitada havia se tornado exemplo de força e superação. A vergonha foi tanta que minha irmã deixou de aparecer em eventos sociais. Meus pais, acostumados a exibir a filha favorita como troféu, agora não tinham mais o que mostrar. No entanto, isso não os impediu de tentar se aproximar. Um dia, em uma reunião de família organizada por parentes distantes, fui convidada a comparecer. A princípio pensei em recusar, mas algo dentro de mim disse que era hora de enfrentar de vez aquele passado. Aceitei o convite, mas cheguei determinada a não deixar que me abalassem. Quando entrei no salão, senti todos os olhares se voltarem para mim. Não era mais a mesma mulher de antes. Eu tinha postura, confiança, e carregava comigo a serenidade de quem aprendeu a se valorizar. Meus pais me olharam de longe, constrangidos. Minha irmã, abatida e amarga, tentou me evitar. Mas não havia como negar, o peso da rejeição tinha mudado de lado. Durante o evento, alguns parentes me parabenizaram pela entrevista, destacaram meu trabalho e até me pediram conselhos. Enquanto isso, meus pais, acostumados a ser o centro das atenções, ficaram em segundo plano. Foi um momento de virada simbólica. Pela primeira vez, eu não precisava dizer nada. O silêncio deles e o reconhecimento dos outros falavam por mim. Na volta para casa, senti uma paz profunda. Não era vingança o que eu buscava, mas sim justiça para comigo mesma. E agora, finalmente, ela estava acontecendo. O que eu não imaginava era que uma última reviravolta estava prestes a acontecer, uma situação que colocaria todos frente a frente com as consequências definitivas de suas escolhas, e que me faria tomar a decisão mais importante de toda a minha vida. Os dias seguintes àquele reencontro em família foram intensos. Eu sentia como se tivesse finalmente fechado um ciclo, mas, ao mesmo tempo, sabia que algo ainda estava para acontecer. Era como se a vida estivesse preparando a cena final de uma história que começou marcada por humilhação e dor, mas que agora pedia uma conclusão definitiva. Essa conclusão veio de forma inesperada. Numa manhã de segunda-feira, ao chegar ao trabalho, encontrei uma notificação judicial em meu nome. Ao abrir o envelope, meu coração acelerou. Meus pais e minha irmã haviam tentado mover uma ação contra mim. Alegavam que eu havia abandonado a família e causado prejuízos à vida da minha irmã ao não continuar pagando sua faculdade. O documento falava em indenização, num valor absurdo, como se eu tivesse alguma obrigação legal de sustentá-los. Por alguns segundos, senti o chão desaparecer. Mas logo me lembrei, eu não era mais aquela mulher frágil que aceitava tudo calada. Mostrei a notificação ao setor jurídico da empresa, que imediatamente me indicou um advogado de confiança.
Ele analisou o caso e sorriu. Eles não têm base nenhuma. Pelo contrário, se pressionarmos, essa ação pode se voltar contra eles. Decidi enfrentar de cabeça erguida. Durante o processo, minha família tentou usar o discurso emocional, alegando que eu sempre fora a mais forte e que, por isso, tinha a obrigação de cuidar deles. Mas a cada audiência, a verdade ficava mais clara: eu nunca fui apoiada, nunca recebi nada além de desprezo e cobrança. Foram eles que me exploraram, e não o contrário. O juiz, sensível às provas apresentadas, e inclusive mensagens de humilhação e ofensas que eu havia guardado, não apenas indeferiu o pedido deles, como também determinou que deveriam me indenizar por danos morais e processuais. A notícia caiu como uma bomba. Meus pais e minha irmã, que sempre se sentiram no direito de me explorar, agora eram obrigados a reconhecer, diante da lei, que estavam errados. A repercussão foi inevitável. A matéria que já havia sido publicada sobre minha trajetória voltou a circular, agora reforçada pela vitória judicial. Pessoas que antes não faziam ideia da minha história passaram a me procurar, enviando mensagens de apoio. Tornei-me, de certa forma, uma voz para quem também sofria dentro da própria família e não encontrava forças para se libertar. Minha família, por sua vez, mergulhou em silêncio. Alguns conhecidos me contaram que eles evitavam sair de casa, com vergonha dos olhares e comentários. Minha irmã, outrora exaltada como a grande promessa, estava isolada e sem rumo. Meus pais, orgulhosos demais, não conseguiam encarar o fato de que a filha rejeitada havia vencido não apenas na vida, mas também na justiça. No meio disso tudo, eu me senti livre como nunca. Era como se cada corrente tivesse finalmente sido rompida. Olhei para o meu filho e percebi que ele crescia em um ambiente onde a dignidade e o amor verdadeiro prevaleciam, longe das manipulações e das humilhações. Com a indenização recebida, tomei uma decisão simbólica: investi em um pequeno negócio paralelo, algo que sempre sonhei ter. Não era apenas sobre dinheiro, mas sobre mostrar a mim mesma que era possível construir tudo com minhas próprias mãos. E, ao ver o letreiro sendo colocado na fachada, senti um orgulho imenso. Era o fim de um ciclo e o começo de outro. Um dia, minha mãe me ligou. A voz dela, antes carregada de arrogância, estava embargada. Disse que estavam arrependidos, que tudo havia passado dos limites, e pediu que eu os perdoasse. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Perdoar não significava esquecer, muito menos voltar atrás. Respondi calmamente: eu não guardo ódio, mas também não vou mais viver em função de vocês. Desejo que encontrem seu próprio caminho, como eu encontrei o meu. E desliguei. Naquela noite, sentei na varanda da minha casa, olhando para o céu estrelado. Lembrei de todas as lágrimas, de todas as noites mal dormidas, das vezes em que fui chamada de ingrata, de inútil, de fracasso. Mas, principalmente, lembrei da força que nasceu dentro de mim em cada momento de dor. Eu havia vencido. Não apenas no trabalho, não apenas nos tribunais, mas dentro de mim. Não era mais a filha rejeitada. Era a mulher que transformou rejeição em combustível, que quebrou correntes e construiu, com esforço e coragem, uma vida de respeito e dignidade. Enquanto meu filho dormia tranquilo, abracei a mim mesma em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, não havia peso, apenas liberdade. A história que começou com humilhação terminava, finalmente, com superação. E aí, o que você achou dessa história? Você teria a mesma coragem de romper com tudo e enfrentar a própria família para conquistar sua liberdade, assim como a filha rejeitada fez? Se essa história te emocionou, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer cada vez mais histórias intensas e inspiradoras como essa. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos capítulos que vão te prender do começo ao fim. E não esquece de compartilhar esse vídeo com amigos e familiares, quem sabe essa reflexão não toca alguém que esteja passando por algo parecido. Agora me conta aqui nos comentários, você faria o mesmo que a filha fez no lugar dela? Quero muito saber a sua opinião. E aproveita para me dizer também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu vou passar nos comentários e deixar um coração especial em cada resposta. Então, bora interagir!
porque sua participação é fundamental para manter nossa comunidade cada vez mais forte.